durante muito tempo a gente achava que ser jornalista era só contar uma boa história. Acho que isso continua sendo uma coisa muito importante quando a gente fala da nossa profissão, né? Contar uma boa história, explicar o mundo para as pessoas, ajudar as pessoas a entender o mundo que elas estão vivendo. Acho que isso é muito importante quando a gente pensa em que é ser jornalista. Mas quando a gente fala de o que é ser jornalista hoje, isso ganha algumas outras coisas, né? Ou seja, jornalista é alguém que consegue engajar as pessoas na história que produz, né? Não basta simplesmente publicar alguma coisa. Você tem que fazer com que as pessoas vejam. Você tem que fazer com que as pessoas se interessem por aquilo. E em muitos casos é pensar em qual é a melhor forma de contar essa história. Né? Se essa história é um vídeo, se essa história é um áudio, se essa história é texto, que eram questões que não estavam colocadas em jornalismo há 10 anos atrás. E dependendo de quem você é, às vezes você não está em nenhum veículo para a tua história chegar em milhões de pessoas. Então é desafiador também ter essa responsabilidade, é desafiador conseguir chegar em tanta gente. E também, agora, por outro lado, é desafiador porque você tem muita escolha, né? Então você é muito responsável pelas escolhas que você faz. E outro ponto é porque o modelo de negócio sustentável do jornalismo hoje ele está em crise. Então nunca tantas pessoas puderam produzir, nunca tantas pessoas puderam ler, ver, assistir, mas a gente está por um momento que, como a gente paga essa conta, qual a melhor forma de pagar essa conta? A sociedade sabe que o jornalismo é importante, só que ela se acostumou a ter jornalismo de graça. Qual que é o seu método de trabalho jornalístico? Como você trabalha, né? E como você resolve, como você entrega. Então, no meu caso específico, desde quando eu comecei a ser repórter até agora, que eu estou numa função de gestão, é ter clareza do que eu estou fazendo, do impacto que aquilo vai ter, da diferença que aquilo vai fazer e qual a melhor forma de contar essa história. Não pode ser, eu acho, quais são as evidências que justificam as decisões que a gente toma. Desde propor uma pauta até sugerir que a gente conte aquela história em vídeo. Qual que é o teu método de trabalho? Se você tem um método de trabalho que é baseado em evidência, eu preciso saber do que eu estou falando, preciso me esforçar para entender o que eu estou falando e preciso entender principalmente as pessoas com quem eu estou falando, eu acho que as dificuldades diminuem muito. Porque daí você descobre que não é dificuldade, são particularidades, né? Mas sem entender as pessoas, a gente fica vira lagartixa sem rabo, sabe? Fica brincando de parar com o tom. E outra coisa é ter empatia, né? Que é tentar pensar com a cabeça das outras pessoas, tentar entender o ponto das outras pessoas. E não só daquelas com as quais a gente tem simpatia. Porque é muito fácil ter empatia de quem você já gosta. Eu acho que o difícil é ter empatia de quem você não gosta. Esse acho que é o grande desafio, e sem ter esse desafio da empatia, você não faz uma coisa que funciona. Se você ficar numa bolha, o mundo vai ficando cada vez menos interessante. Quando a gente fala de jornalismo crítico, parece que é só o jornalismo que mostra problema. Claro que é importante, mas o que eu acho cada vez mais importante é quando a gente pensa em jornalismo que não leva as pessoas para um beco. Sabe? O que eu quero quero dizer com isso? Se eu simplesmente mostro só o problema, é importante mostrar o problema em muitos casos, às vezes as pessoas falam, puta, esse problema é tão grande que não tem como resolver. E esse ciclo de desesperança é muito ruim, porque as pessoas simplesmente desistem daquele assunto, né? Então, quando a gente fala de um jornalismo crítico, é um jornalismo que consiga mostrar quem está conseguindo resolver aquele problema. Inspira as pessoas, forma as pessoas, ajuda as pessoas a usar o jornalismo. Eu acho que isso é uma obsessão que eu tenho, que é como as pessoas podem usar aquilo que a gente faz. Sabe, como elas percebem o valor daquilo que a gente produz. Eu acho que eu leio muito picotado. Então, assim, e nesse sentido eu entendo também as outras pessoas. Eu não sou fiel mais a um veículo. Assim, pela minha família sempre assinou a Folha. A Folha é um jornal para o qual eu sempre vou. Fatalmente, uma vez por dia eu passo pela Folha. Mas antes eu ficaria só na Folha. Eu sempre fico pensando o seguinte, se os meus amigos que cresceram comigo em Caieiras não conseguem entender, é que o problema é meu. Né? E não é só a linguagem ser acessível, é falar de tal forma que as pessoas construam um terreno de empatia comum, sabe? A pessoa entende o que eu estou falando, ela consiga se identificar com aquilo que eu estou falando. Não é as coisas pelas coisas, sabe? Em alguns casos, a coisa mais simples do mundo é a coisa que vai funcionar. Em alguns casos, você quebra muito a cabeça para saber
como aquilo vai funcionar, como aquilo vai criar um terreno de empatia, como as pessoas vão se interessar por aquilo, sabe? Então eu acho que a inovação e a criatividade também nascem de um problema concreto que você tem que resolver. Quando você tem um problema concreto e você não aceita a primeira resposta, porque você sabe que ela não é suficiente, a segunda vem melhor. Acho que o jornalismo vai ter futuro, ou tem futuro, quando a gente foca no valor da coisa, do que a gente produz para as pessoas. E se a gente coloca as pessoas no centro daquilo que a gente produz, as pessoas tendem a dar valor àquilo que foi feito para elas. O que eu desejo então para o futuro do jornalismo? Um jornalismo que seja medido mais pelo que a gente faz pelas pessoas e menos pelas picuinhas da vida de redação. Eu acho que a redação é legal, bacana, mas não é isso que resolve o jogo, sabe? É o valor que a gente cria para as pessoas que estão muito longe da redação.